Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, nesta edição você vai ver: maiores municípios de Mato Grosso se comprometem em cumprir a Lei de Acesso à Informação. Comissão do TCE de Acompanhamento e Fiscalização dos tags das obras da Copa inicia a vistoria em loco do cumprimento dos termos. Você vai conhecer a mais nova Secretaria do Tribunal de Contas, criada para auxiliar nas atividades do controle externo. Agora, no TCE Notícias. Gestores das maiores cidades de Mato Grosso estiveram reunidos em Cuiabá para a assinatura de termos de ajustamento de gestão para o cumprimento da Lei de Acesso à Informação. Veja como foi. Em solenidade realizada na Escola de Contas, os termos de ajustamento de gestão para o cumprimento da Lei de Acesso à Informação foram assinados entre o TCE, prefeitos e presidentes de câmaras municipais das maiores cidades de Mato Grosso, que representam quase 75% da população do estado. A assinatura desses tags foi sugerida no parecer conclusivo de uma auditoria especial realizada pelo TCE, que analisou o cumprimento da lei nas prefeituras e câmaras dos 30 maiores municípios de Mato Grosso. Na oportunidade, dezenas de tópicos foram analisados nos sites e portais da transparência dos respectivos órgãos. O Tribunal de Contas fez a auditoria, constatou a não executoriedade na sua totalidade. Existem municípios que cumprem mais, outros menos, o certo é que nenhum cumpre na sua totalidade. O tribunal entendeu que era melhor criar um termo de ajustamento de gestão, dar um prazo de no máximo 12 meses, para que todos cumpram na inteireza a lei. A lei não tem volta, é inexorável, é necessária, importante para a cidadania. As 22 câmaras e 22 prefeituras que assinaram os tags nessa solenidade vão ter um ano para adotar as medidas necessárias apontadas na auditoria especial. Penalidades só serão aplicadas pelo TCE após esse prazo. Não cumprindo, tomaremos medidas de punição, de multa, de ações de improbidade que encaminharemos ao Ministério Público. O certo é que tem que se cumprir a lei da transparência. A proatividade do TCE em cobrar transparência na gestão pública foi elogiada. Se a gente conseguir pelo menos 50% dos municípios do estado com portais transparentes, eficientes, fáceis de ser acessado, e organizações sociais maduras e trabalhando realmente para corrigir rumos, eu acho que a gente consegue economizar muito dinheiro público. E isso, claro, obviamente, é revertido em benefício para a sociedade. A transparência na administração pública é um processo. Não é possível cumpri-la da noite para o dia. Então, desde que as leis foram editadas, muitos municípios em Mato Grosso, inclusive, tem dificuldade ainda na sua implementação por completo. E a partir dessa auditoria realizada pelo Tribunal de Contas, esses municípios tiveram a oportunidade de conhecer as suas deficiências e agora terão a oportunidade de, no prazo de um ano, realizar todas as devidas correções. Para os gestores, a aproximação do TCE, a fim de dar instrumentos à administração pública antes de penalizá-la, colabora com o fortalecimento da democracia, cenário que motivou gestores de perto e de longe a participar da iniciativa. O prefeito de Vila Rica, Luciano Alencar, por exemplo, deslocou-se 1.300 quilômetros para assumir esse compromisso, assim como o gestor de Juína, Hermes Bergamin, que percorreu quase 730 quilômetros. O Tribunal de Contas é necessário para os municípios para fiscalizar os prefeitos que, de repente, não têm uma gestão tão transparente e tem algumas coisas que nós precisamos melhorar cada vez mais. Para que nós, todos os municípios e representando esses municípios, possamos estar em conjunto para poder levar à nossa população, como também de Mato Grosso, uma informação precisa e exata e atualizada. O Tribunal de Contas de Mato Grosso ele é um exemplo, é uma referência nacional de um tribunal que vai além das suas obrigações constitucionais. Muito mais do que fiscalizar e eventualmente punir aqueles que descumprem as legislações, é um tribunal que está agindo proativamente,
fazendo ações que busquem, em primeiro momento, motivar, criar ferramentas e oportunidades para que os gestores municipais se adequem à legislação, criando ferramentas para, inclusive, contribuir para que isso aconteça. Quem tem o papel de legislar e fiscalizar também se incumbiu de dar o exemplo quando o assunto é transparência. Uma vez que a Câmara tem a função de acompanhar o trabalho do Executivo, de exigir transparência, de exigir resultados, nada mais justo que as câmaras também tenham essa gestão, tenham essa transparência em gestão. Já que nós buscamos realmente ter a transparência, né? Acredito que qualquer recurso público ele tenha que ter transparência. E se a ferramenta portal é a ferramenta para dar a transparência, nós temos que deixar ele o mais claro possível para a população. Além do compromisso firmado pelos gestores, o presidente do TCE também assinou um termo de compromisso, assumindo a responsabilidade da atual gestão de cumprir o que prevê a lei. Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Cumprimento dos Termos de Ajustamento de Gestão, assinados com o Governo do Estado, Empreiteiras e Tribunal de Contas de Mato Grosso, vistoria 18 obras entre Cuiabá e Várzea Grande, que são objeto dos tags. A repórter Raquel Ferreira acompanhou. Confira na reportagem. A primeira vistoria dos canteiros das obras contou com a participação de representantes da Secretaria de Estado de Cidades, a CECID, que esclareceram ao coordenador e membros da comissão do TCE de Mato Grosso a situação de cada contrato, o andamento das obras e o prazo para finalização. A comissão foi instituída por meio de portaria assinada pela presidência da Corte de Contas. Foi instituída uma comissão de acompanhamento das obras constantes nesses tags, termos de ajustamento de gestão. E nós estamos iniciando um trabalho de elaboração de relatórios bimestrais do acompanhamento desses termos de ajustamento de gestão e o acompanhamento das obras objetos desses termos. Durante 2 dias, a comissão do Tribunal de Contas vistoriou as obras relacionadas aos tags assinados entre TCE de Mato Grosso, Governo do Estado e empreiteiras. As informações coletadas vão subsidiar um relatório sobre o andamento dos trabalhos. O planejamento são 5 relatórios, no mês de abril, junho, agosto, outubro e dezembro, até a conclusão dessas obras. No primeiro dia, as inspeções foram realizadas no Complexo do Tijucal, Estrada do Moinho, Centro Oficial de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso, Avenida Parque do Barbado, Iluminação da Travessia Urbana, Morro do Despraiado, Trincheira do Santa Rosa, entorno do lote 1, Muro Limítrofe, Canalização do Córrego 8 de Abril, entorno do lote 2, Trincheira Santa Isabel, Rodovia Mário Andreasa, Estrada da Guarita, Trincheira Ciríaco Cândia, Complexo da FEB e Aeroporto Marechal Rondon. O segundo dia foi dedicado exclusivamente à fiscalização da Arena Pantanal. De forma preliminar, o coordenador da comissão já identificou alguns problemas nas obras, que tem sido uma preocupação do Tribunal de Contas de Mato Grosso. O Centro Olímpico de Treinamento, basicamente, está previsto para terminar em julho, final de julho. Mas é uma meta, essa obra é uma meta muito ousada. Por quê? Primeiramente porque a Universidade Federal do Mato Grosso não repassou alguns projetos complementares para o governo do estado. Então, isso é uma coisa muito séria. A universidade tem um compromisso de repassar esses projetos para que esse tag tenha sucesso. Além das inconformidades do corte da UFMT, problemas como a necessidade de troca de pavimento do Complexo Tijucal e Estrada do Moinho também foram apontados, assim como a preocupação com a infiltração das paredes da Trincheira do Santa Isabel. A situação financeira das empresas e empreiteiras responsáveis pelas obras também foi destacada pelo conselheiro substituto como uma preocupação. Devido às dificuldades do nosso país, essa crise econômica, regra geral, as empreiteiras estão passando por dificuldades financeiras. Esse é um problema, porque é questão de fluxo de caixa. A empresa, quando ela está bem financeiramente, ela toca a obra com recurso próprio para receber mais à frente. E as empreiteiras com dificuldades de caixa, elas têm dificuldades em alocar recursos próprios para tocar as obras e para receber posteriormente. Ao todo, foram assinados 22 tags como forma de buscar resolução para as obras que deveriam ter ficado prontas até junho de 2014 para o Mundial Esportivo. Porém, o envolvimento do TCE de Mato Grosso com a situação não é recente. No decorrer de todas as atividades, a Corte de Contas emitiu 11 relatórios, apontando os problemas que impediriam a conclusão dos trabalhos.
O TCE de Mato Grosso trabalha com decisões e elas devem ser sempre as mais corretas para retornar ao cidadão um trabalho de mais qualidade. Para isso, foi implantada a Secretaria de Informações Estratégicas do Controle Externo, que gerencia e analisa informações que possam direcionar a atuação do controle externo de acordo com os critérios estratégicos. Entenda como funciona na prática. A Secretaria de Informações Estratégicas do Controle Externo é uma unidade nova no TCE de Mato Grosso. Ela foi criada por meio de resolução no final do ano passado. O objetivo deste setor é trabalhar com informações estratégicas para subsidiar as atividades do controle externo. A unidade, ela basicamente visa trabalhar com inteligência para o controle externo. O que é trabalhar com inteligência para o controle externo? O tribunal possui hoje uma grande fonte de dados e informações. É um volume muito grande de dados para se analisar. Então, a nossa unidade, ela tem como papel principal trabalhar esse grande volume de dados e informações, analisá-los de forma a subsidiar uma tomada de decisão do tribunal na área finalística. Tanto uma decisão macro, de planos de fiscalização, áreas de atuação, por exemplo, do tribunal, quanto no nível mais operacional, subsidiando a Secretaria de Controle Externo naqueles pontos mais relevantes da gestão. Esta unidade, composta por 3 pessoas, contribui para o aprimoramento do trabalho final desempenhado pelas Secretarias de Controle Externo do TCE. A nossa unidade, ela tem como missão nessa gestão trabalhar em conjunto também com a CGSEX e a CDSEX no desenvolvimento de formas de atuação das unidades finalísticas, na construção do plano anual de fiscalização e na construção de conhecimento. O secretário de Informações Estratégicas do Controle Externo é o Vitor Augusto Godoy. Ele é formado em Ciências Contábeis pela Unemate. É pós-graduado em Direito do Estado pela FGV e em Controladoria Governamental em Auditoria Pública. Já atuou na CSEX do conselheiro aposentado Alencar Soares, na Corregedoria e CEPLAN. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você já sabe, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Para você, um excelente feriado e até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.